minha vida acadêmica, eu concentrei os estudos em políticas públicas para a cultura. No mestrado eu estudei Curitiba, eu sou formado em História, fiz mestrado em História e doutorado em História. Então, assim, no mestrado eu estudei Curitiba, na verdade a implementação dos equipamentos públicos que tem na cidade, os físicos, os teatros, os museus, da década de 70 até meados da década de 80. Quase tudo que a gente tem hoje foi construído nesse período. Um ou outro equipamento foi depois disso, mas 80% foi nesse período. E no doutorado eu estudei leis de incentivo. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho das leis de incentivo, esse panorama, né, das leis de incentivo em âmbito mundial, e daí falar um pouquinho das leis do Brasil, mas eu também vou falar um pouquinho das leis de Curitiba, que eu não falei, a minha tese de doutorado eu não incluí Curitiba, porque aí ia ficar muito grande, já estava muito grande, aí todo mundo, não, porque são muitas páginas, não sei o que, aí não adiantei, eu chorei, mas não deu certo. Só que antes de falar sobre tudo isso, eu queria apresentar para vocês alguns poucos autores. Na verdade, eu sou viciado em livro, então eu trouxe aqui um monte de livro, mas na verdade é só para mostrar para vocês. Claro, aqui está... quando eu trago esse monte de livros, na verdade eu estou dizendo para vocês que, reconhecendo o valor desses caras que escreveram essas obras, que mudam as nossas vidas, né? Então, assim, aqui tem 3 autores que dizem muito, ou quase tudo, sobre o que eu pesquisei, né? São livros de fácil acesso. Tem um livrinho que se chama Mundialização da Cultura, de um francês chamado Jean-Pierre Barnier. 100 e poucas páginas. Ele faz um apanhado sobre as políticas públicas e sobre as produções artísticas e culturais nos centros urbanos, contemporâneo. Então, assim, década de 80, 70 até os anos 2000. É um livrinho maravilhoso, assim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente chama de globalização das produções culturais nos centros urbanos. Recomendo esse livrinho. A Economia da Cultura, que é de uma francesa, Françoise Benhamou, que também é bacana, fala muito sobre políticas públicas, mas eu só trouxe esse livro por causa do nome, A Economia da Cultura. A Economia da Cultura está em voga. Tem muitos estudos voltados para a economia da cultura, que na verdade é até um termo que não tem muito a ver, o termo devia ser adaptado, porque cultura é tudo, né? Então, quando eles falam economia da cultura, na verdade eles estão se referindo à produção criativa. Grande parte dessa produção criativa são produções artísticas inseridas num mercado de consumo, de produção e consumo. Então, assim, a economia da cultura, na verdade, seria a economia de tudo. Na verdade, ela está falando de economia da arte. Então, tem um erro aqui, um termo que já está sendo muito combatido, muito debatido no mundo inteiro, mas, enfim, a economia da cultura está em voga. E o grande pensador, que se chama Nestor Garcia Canclini, eu não sei, acho que alguns de vocês devem estar na faixa dos 20 anos. O Canclini está próximo aos 74, 72 anos dele. Dedicou a vida a estudar as produções nos centros, as produções artísticas dos centros urbanos no mundo globalizado. Ele tem vários livros no Brasil em português publicados. Ele tem 8 obras, todas bem acessíveis, bem fáceis também de serem encontradas. Eu trouxe das 8, eu trouxe 5. Depois, se vocês quiserem, está aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas é um autor indispensável para quem pensa a cidade, né? Produção artística e cultural em cidade. E um brasileiro, para não falar que não falei das flores, para não dizer que não falei das flores, que se chama Renato Ortiz, que é um cara que, mesma coisa, pesquisa as produções no mundo globalizado, as produções artísticas contemporâneas no mundo globalizado, principalmente as ocorridas nos centros urbanos. Mesma coisa que o Canclini, do que o Jean-Pierre, do que a Françoise. O livrinho que eu recomendo para vocês, que é um pouquinho maior, mas é muito fácil de achar, de ler, se chama A Moderna Tradição Brasileira. É um livro maravilhoso, mudou a minha vida quando eu li isso. Li faz uns 7 anos, mais ou menos, mas ele falava umas coisas que eu nunca tinha pensado, umas coisas tão simples, enfim, que explicam um pouquinho do que nós somos. Eu não sei quais de vocês trabalham com produção artística, mas todos vocês estão fazendo um curso técnico aqui, né?
Então vocês, de alguma maneira, pensam nisso e vão trabalhar com isso, ou se não profissionalmente, né, vão mexer com produções artísticas e culturais, né? Então, assim, tem que ler um pouquinho do Renato Ortiz, ele pensa tudo que a gente faz, né? Enfim, na minha vida profissional, eu trabalho basicamente com cinema. Eu trabalho com som para cinema. Eu faço desenho de som para cinema. Então, tudo que vocês ouvem, os barulhinhos todos, fora a música, eu também faço música, mas eu falei fora a música porque música é uma outra coisa. Então, é isso que eu faço. O cara me passa um vídeo, um filme, pronto, e eu coloco os barulhinhos. Quais barulhinhos? Ora, vamos dizer que nós estamos em filme aqui. Então o professor está falando e tal, daí ele vem, arrasta a cadeira, senta, tem alguém falando lá fora, a gente está ouvindo algum barulho lá, é noite, está acontecendo alguma coisa, o trânsito não está muito intenso. Se fosse um verão ferrenho, a gente tivesse, normalmente no cinema, quando é noite a gente põe grilo e quando é dia a gente põe passarinho. É assim mesmo, podem prestar atenção. A gente tem alguém tirando foto, eu andando para lá e para cá, os passos, a minha roupa. É isso que eu faço, eu coloco esses barulhinhos e deixo o filme com vida do ponto de vista sonoro, né? Isso se chama desenho de som. Eu também sou músico, além de ser pesquisador, né, de ter terminado. As minhas pesquisas voltadas a políticas públicas também são em função da minha vida. Eu produzi a vida inteira. Desde os 10 anos eu sou músico, trabalhei com arte a vida inteira, eu trabalhei 13 anos no Banco do Brasil, saí do banco para ser só músico. Deu tudo certo, sou feliz, não vou ficar rico, mas não vou ficar triste, já é uma grande coisa. Então, assim, num certo sentido, tudo na minha vida está voltado para o campo artístico. A minha vida profissional, a minha vida acadêmica e a minha vida sentimental também. As minhas namoradas, as minhas mulheres tiveram que aguentar o cara músico ou eram músicas também. Então, assim, tudo, absolutamente tudo. E nos meus tempos, nas minhas horas livres, quando eu saio do meu trabalho, do meu estúdio, eu vou assistir um filme no cinema. Sempre assim. Então, relacionado a esses campos, o que vocês quiserem saber aí, né, nessa horinha que a gente vai ficar junto, por favor, podem perguntar, que eu vou tentar responder.